A Bíblia diz que todos nós temos um chamado. Mas o que será que significa chamado quando nós vemos isso daqui na Bíblia? O que será que Deus quer dizer quando está nos chamando? Eu até procurei no dicionário para saber o significado da palavra chamado. E é sobre esse chamado que todos nós temos, que iremos ver agora, aqui, no programa Adoração, o seu encontro com a palavra de Deus. Mas olha só, antes de abrirmos a palavra de Deus, eu quero mostrar para vocês esse presente aqui, muito especial, que a Novo Tempo envia especialmente para você, gratuitamente para você aí na sua casa. Olha só esse estudo aqui da revista Esperança Novo Tempo, A Cura do Pecado. Nesse estudo aqui, você consegue encontrar diversos temas especiais. Um desses temas que você consegue encontrar, por exemplo, é a respeito do reino de Deus. O que é que significa o reino de Deus? Será que o reino de Deus já chegou ou ainda vai chegar? Você vai conseguir saber um pouco mais e é gratuito para você. Chega gratuitamente aí na sua casa. Basta você entrar em contato por esse WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. O DDD é 12 98244 4449. E você também entra no site novotempo.com/escola bíblica e você vai conseguir pedir esse estudo. Mas não somente esse, existem diversos outros estudos que você pode pedir, graças aos Anjos da Esperança. Então nós já agradecemos aqui aos nossos amigos Anjos da Esperança, que fazem suas doações porque acreditam nesse ministério, acreditam nesse trabalho. E graças a eles, esse presente pode chegar gratuitamente na sua casa. Legal, não é? Mas olha só, hoje nós iremos falar a respeito de chamado. E o que é que significa chamado? Essa palavra chamado, muitas vezes ela pode ser confundida em alguns momentos. Nós cristãos, não é? Nos sentimos um pouco desafiados por essa palavra. Ou até mesmo se você não se considera cristão, mas ouve a palavra chamado, de que você é chamado, de que alguém está chamando você, o que será que isso significa? Bem, nós iremos ver aqui na Bíblia o que é que de fato significa chamado, o que a Bíblia quer dizer para a gente com essa palavra chamado. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, é importante que nós façamos uma oração. Então, assim mesmo como você está, feche seus olhos, vamos orar e falar com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome, porque nós temos a tua palavra aberta em nossas mãos. E nós queremos saber, Senhor, afinal de contas, para que o Senhor tem nos chamado? Que chamado é esse que cabe a cada um de nós seguirmos? Por favor, Senhor, ilumina as nossas mentes, nos dá sabedoria para que nós possamos entender o que o Senhor quer dizer, a que o Senhor quer nos chamar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu até comentei com você que eu fiz uma pesquisa no dicionário para tentar descobrir o que é que significa a palavra chamado. E a palavra chamado, ela pode ter 3 significados diferentes. Um desses primeiros significados que a palavra chamado nos dá é chamar o nome. Sabe quando você está ali na escola e a professora ela vai chamando nome por nome, ou quando você está na faculdade e vai sendo chamado ali nome por nome? Esse é um dos primeiros significados da palavra chamado. O segundo significado da palavra chamado é no sentido de convocação. É quando você foi convocado para algo. Você está em um meio comum, onde existem muitas pessoas, mas agora você, diferente dos outros, foi convocado. Quando você recebeu um novo emprego, ou quando você recebeu uma missão. Isso daí é o chamado no sentido de convocação. Existe, porém, uma outra forma de entendermos essa palavra chamado. E essa palavra chamado é no sentido de escolhido. É no sentido de sermos escolhidos.
Imagina só que existem várias pessoas, mas você é especial. Você é escolhido, você é tirado daquele meio e é colocado em um outro meio. E agora? Qual desses significados para a palavra chamado é o chamado que a Bíblia nos apresenta? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um chamado para você. Sabia? Existe um chamado para você. Eu já digo para você, prepara o seu coração, prepara a sua mente, porque agora eu vou mostrar para você que chamado é esse que existe para você. E não é só para você, é para mim também, para todo mundo que está ouvindo essa mensagem agora, tem esse chamado. Olha só, Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vamos encontrar aqui, nessa passagem bíblica, um momento em que Pedro e João estão indo fazer uma oração. Jesus ele já veio a essa terra, ele já caminhou entre as pessoas, ele já deu muitos dos seus ensinamentos e depois ele precisou subir e ele disse que enviaria o Consolador. Então o Espírito Santo ele veio à terra e ele agora passou a habitar nas pessoas. Ele passou a habitar nos apóstolos. Ele passou a habitar em Pedro, em João, Tiago e todos os outros apóstolos. E eles agora estão em Jerusalém pregando de um lado para o outro, falando com todas as pessoas, falando de Jesus, do Evangelho. Eles estão com o Espírito Santo. E agora, essa cena que eu vou ler para você agora, ela acaba acontecendo. E eu quero que você leia aí também, onde você está. Atos, capítulo 3, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Verso 3. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha só essa frase que Pedro e João dizem aqui. Olha para nós. Verso 5 agora, me acompanha. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E agora, o que é que vai acontecer? Verso 7. Verso 7 diz: e tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar, louvar e saltar a Deus. E olha só, o verso 10 conclui: e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo, ou de espanto e assombro, pelo que lhes acontecera. Gente, que cena é essa? Que cena incrível! A Bíblia diz que esse rapaz, ele era coxo de nascença, ele tinha uma deficiência em suas pernas e ele não conseguia andar. E esse rapaz, ele era colocado na frente da porta do templo, que era uma porta conhecida como Porta Formosa. Ela era a porta principal de entrada para o templo. Todas as pessoas que iam entrar pelo templo passavam por aquela porta. Então esse rapaz ele estava em um local bem estratégico. Ele estava em um local onde muita gente passava. E além de tudo mais, as pessoas estavam indo ao templo, estavam indo a adorar a Deus, estavam com o coração um pouco mais contrito. Então ele tinha ali muito mais facilidade de conseguir de repente receber alguma esmola. E a Bíblia diz que aquele rapaz era colocado ali diariamente. E o que acontece? Assim como Deus faz nas nossas vidas, em um momento em que nós menos esperamos, algo extremamente maravilhoso acontece. Alguém enviado por Deus aparece na nossa vida. É ou não é verdade? Existe alguém que já apareceu na sua vida que você com certeza percebeu que foi enviado por Deus? Pois é, Deus envia pessoas que se parecem com Ele para aparecer na nossa vida e às vezes dar palavras que o próprio Deus quer nos falar. E Pedro e João aparecem ali. E sabe o que a Bíblia diz? Que Pedro e João fitou os olhos naquele rapaz.
Sabe o que isso significa? Que eles prestaram atenção naquele rapaz. Olha só, quando você olha para alguém, o que é que você vê quando você olha para alguém? Quando você olha para alguém, você vê a cor de pele dessa pessoa. Quando você olha para alguém, você vê a cor do cabelo. Você vê qual é o tipo de roupa que essa pessoa está vestindo. Se ela está bem vestida, se não está bem vestida. Quando você olha para uma pessoa, é isso que você vê. Agora, quando você fita os olhos em alguém, você vê através da pessoa. Quando você fita os olhos em alguém, você vai perceber se aquela pessoa está triste. Você vai perceber se aquela pessoa está angustiada. Se aquela pessoa perdeu um ente querido. Se aquela pessoa está cheia de sonhos. É isso que acontece quando você presta atenção em uma outra pessoa. E foi exatamente isso que Pedro e João fizeram. Eles prestaram atenção naquele rapaz. E eles agora, eu imagino que com um sorriso no rosto, eles olham para aquele rapaz ali, e aquele rapaz pede alguma esmola, e Pedro, ele fala a verdade. Ele diz, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E agora, muito melhor do que uma esmola, aquele rapaz, ele consegue voltar a andar. Meus amigos, é isso que acontece quando nós temos encontros com Deus ou com pessoas que são parecidas com Jesus. Sabe por quê? Porque quando você olha para Jesus, você encontra a cura. Existia alguma coisa no rosto de Jesus que fazia com que as pessoas tivessem certeza que poderiam ser curadas por ele. A Bíblia fala de um momento em que existia um rapaz leproso, com lepra na pele, uma doença de pele horrível, extremamente contagiosa. Naquela época não existia cura. Hoje em dia é conhecida como hanseníase, existe a cura. Mas naquela época não tinha cura. E as pessoas que tinham a lepra, elas não podiam tocar em outras pessoas, porque senão a outra pessoa também ficaria com aquela doença. Então, as pessoas que tinham aquela doença de pele, elas eram excluídas socialmente. Elas não poderiam tocar em ninguém. E a Bíblia diz de que um rapaz leproso, ele começa a andar no meio das pessoas, no meio da multidão, porque ele queria se encontrar com Jesus. Em outras palavras, aquele rapaz estava andando e na volta dele, se ele tocasse em alguém, ele poderia ser morto, ele poderia ser apedrejado. Ali naquela época existia esse costume. Ele está andando no meio da morte, mas ele está indo de encontro com a vida, de encontro com Jesus Cristo. Ele olha para o rosto de Jesus e ele reconhece que consegue ser curado. Existia alguma coisa no rosto de Jesus incrível. E aquele rapaz, ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, eu posso ser curado. E sabe o que é que Jesus diz para ele? Você sabe o que é que Jesus falou para ele? Jesus falou assim, eu quero, meu filho. E aquele rapaz, ele passou a ser curado. Existia algo no rosto de Jesus, que as pessoas olhavam para ele e tinham certeza que poderiam ser curados. Mas sabe o que é que eu penso com isso? Que esse rapaz que está na porta do templo, ele bem provavelmente não viu o rosto de Jesus. Porque se ele tivesse visto, ele provavelmente não estaria nessa situação. Mas agora, Pedro e João se apresentam para ele. Sabe o que é que Pedro diz? Você viu aqui, olha só o que Pedro falou. Olha só que ousadia essa frase de Pedro. Ele diz assim, olha para nós. Olha para nós. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, se você olhar para mim, vai ser semelhante a olhar para o rosto de Jesus. É isso que ele está dizendo. Se você olhar para mim, vai ser como se você estivesse olhando para Jesus. E meus irmãos, quando você se parece muito com alguém, você é confundido com esse alguém, meu amigo. É ou não é verdade? Quando você se parece muito, em algum momento você pode ser confundido. Eu não sei se você percebeu, mas algumas pessoas dizem que eu me pareço muito com um indiano. Pareço com um indiano? E eu já fui missionário na Índia. E certa vez, quando eu estava me preparando para ir para lá, quando eu cheguei lá na Índia, os próprios indianos achavam que eu era um indiano. Eu era confundido constantemente, porque eu era muito parecido com eles. Quando você se parece muito com alguém, você é confundido, isso é natural que aconteça. Agora imagina que o chamado que nós temos é exatamente a respeito disso. O chamado que Deus faz a todos nós é um chamado para sermos mais parecidos com Jesus. Eu vou repetir. O chamado que Deus tem para mim e para você é para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E agora, o que é que eu faço para conseguir cumprir esse chamado?
como é que eu faço para, de fato, me tornar mais parecido com Jesus? Mateus, capítulo 22, verso 14, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O próprio Jesus, ele diz essa frase depois de contar uma parábola. Ele diz assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que será que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Você lembra da palavra chamado que eu falei lá no começo? Existem 3 significados: chamar pelo nome, convocação ou escolhido. E exatamente escolhido é o que nós somos quando Deus nos chama para sermos mais parecidos com Jesus. Mas olha só, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sabe por quê? Porque para você se tornar um escolhido, você precisa de arrependimento. É disso que nós precisamos, de arrependimento. E essa palavra, arrependimento, ela pode ter um outro significado. No original, no grego, essa palavra é a palavra metanoia. E essa palavra metanoia, ela pode significar mudança de pensamento, mudança de perspectiva, até mesmo mudança de caminho. Metanoia é como se você estivesse caminhando em uma direção e você vai para outra direção completamente diferente. Você está caminhando para esse lado e você vai andando até que o próprio Jesus, ele grita o seu nome. Imagina Jesus gritando o seu nome. Igor, é para o outro lado. E agora você tem que fazer um caminho completamente diferente. Isso é metanoia. Imagina Jesus chamando o seu nome. Ô Maria, ô Pedro, ô Joaquim. E agora você tem que mudar o nome, você tem que mudar o percurso completamente diferente. Isso é metanoia, é mudança de perspectiva, mudança de pensamento. O que é que isso significa? Isso significa que as coisas que você assiste, em algum momento, Deus ele vai dizer para você, você precisa parar de assistir isso e começar a assistir outra coisa. Isso significa que as conversas que você tem, em algum momento ele vai dizer, meu filho, não é esse tipo de conversa que eu quero que você tenha. E agora você vai ter que mudar as suas conversas. Até mesmo os seus planos, os seus pensamentos. Você está planejando fazer algo que é ruim. Você está planejando uma traição. Você está planejando uma vingança. E agora Jesus ele chama o teu nome. E você tem que se arrepender e mudar até mesmo as coisas que você está pensando. Metanoia, mudança de pensamento, é assim, é aquilo que você está ouvindo. Até a música que eu ouço, pastor, até a música. Existe uma música que você está ouvindo e Deus diz, filho, filha, não é esse tipo de música que eu quero que você ouça. Não é esse tipo de letra que eu quero que você coloque na sua cabeça, porque você está colocando essas letras dessas músicas na sua cabeça. E vai chegar um momento na sua vida em que eu vou querer que você faça uma outra coisa. E você está com as letras dessa música que você está ouvindo o dia inteiro. Você acorda pela manhã, você está ouvindo. Você está lavando o prato, você está ouvindo essa música. Você está indo para a faculdade, você está ouvindo essa música. Indo trabalhar, você está ouvindo. Antes de dormir, você está ouvindo. Ei, minha filha, meu filho, não é esse tipo de música que eu quero que você ouça. Metanoia, mudança de pensamento, mudança de perspectiva, arrependimento. Mudança de caminho. Por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sabe por que poucos são escolhidos? Porque não é fácil. É exatamente por isso que poucos são escolhidos. Porque não é fácil. Não é fácil eu lutar contra as minhas próprias vontades para me tornar mais parecido com Jesus. E o que é ser mais parecido com Jesus? É ter carinho no olhar, carinho no falar, é cuidar do outro que está ao meu lado, é cuidar da minha família. Ei, menino, sabe o que é ser mais parecido com Jesus? Coisa simples na sua casa. É você ajudar a sua mãe a lavar a louça. É. Sabia disso? É você ajudar a sua mãe a varrer a casa. Ei, marido, sabe o que é ser mais parecido com Jesus? É você ser fiel no seu casamento. É você cuidar dos seus filhos como se fosse prioridade. Porque eles deveriam ser. É você chegar do trabalho e não ir para o celular. É você ir conversar com seus filhos, saber como é que foi o dia.
Mulher, é você conversar com seu marido, é vocês combinarem para saírem juntos em família. Sabe o que é ser mais parecido com Jesus? É você se envolver em coisas positivas na sua comunidade. É você ajudar aquele seu vizinho que passa necessidade. Isso é ser mais parecido com Jesus. E esse é o chamado que todos nós temos. Esse é o chamado que eu tenho e esse é o chamado que você tem. É o chamado para sermos mais parecidos com Jesus. E para isso, nós precisamos mudar alguns pensamentos que existem na nossa cabeça. Mas como é que eu faço para entender o que Deus quer? Como é que eu faço para entender o que Jesus quer? Porque Jesus ele não aparece, pastor, na minha casa, ele não senta no meu sofá para eu conversar com ele e perguntar: ó Jesus, o que é que o senhor quer que eu faça hoje? Se fosse assim, seria muito bom, né, meus irmãos? Mas olha só, isso não significa que Deus ele não fala com você. Como é que você vai fazer para entender como Jesus era, para que você possa ser mais parecido com ele? Como Jesus era, não. Como Jesus é, para você ser mais parecido com ele. Você precisa buscar a Deus em sua palavra. Uma pergunta muito simples. Como é que você faz para reconhecer uma moeda falsa? Como é que você faz? Existem várias coisas. A ilustração da moeda, o filtro solar, através do sol, você consegue ver ali algumas imagens da moeda e várias outras coisas. Mas você só vai conseguir reconhecer uma moeda falsa se você souber como é a moeda original. Então, como é que você vai fazer para saber como age Jesus? Se essa atitude é uma atitude de Jesus ou não? Você precisa conhecê-lo, você tem que ter intimidade, você precisa buscar a palavra de Deus, você precisa orar também. Oração, então, como é que nós fazemos para orar? O próprio Jesus ensina, ele diz que você primeiro deve começar falando com o seu pai. Então, se você tem um pai, você é filho, você também tem irmãos. Lembra, pai? Nosso, coletivo. Ore primeiro como um filho. Então, você vai falar como se estivesse falando com o seu pai. Mateus capítulo 6 diz que Jesus começa a lhe explicar a oração, ele diz assim: não ore como os hipócritas. Porque os hipócritas, eles oram para ser vistos pelos homens. Eles querem ser santos demais. E querem ser reconhecidos como homens de oração. Não ore como os hipócritas. Ele também diz assim, não ore como os pagãos, usando vãs repetições, porque eles querem receber algo. Então, olha, não ore para ter algo, porque senão vai virar uma relação de negócio com Deus. E não é isso, não é você se ajoelhar e dizer, Senhor, eu quero um carro novo, Senhor. Eu estou querendo um emprego. Eu quero que você me dê. E se a resposta for não? Sabe como é que você tem que orar a Deus? Você tem que orar a Deus como um filho. Tem que se aproximar do seu pai. Então também é uma linguagem de um filho para com um pai. Com carinho. E logicamente o seu pai que está nos céus, ele quer te dar as melhores coisas. Às vezes você pede uma coisa e ele dá outra ainda melhor do que aquilo que você pediu. Em outras palavras, para eu entender como é que eu faço para me tornar mais parecido com Jesus, eu preciso primeiro entender como Jesus caminhou nessa terra e como ele é, como é o seu caráter, como é a sua forma de falar, sua forma de pensar. E para isso, eu preciso vir para a palavra de Deus. E como eu sempre costumo dizer, eu digo que essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Por isso, sempre eu me proponho a ser tocado, moldado e transformado pela indiscutível e indestrutível palavra de Deus. É exatamente aqui em que eu preciso buscar quem Jesus realmente foi para conseguir entender melhor quem Ele quer que eu seja. Esse é um chamado que todos nós temos, um chamado para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Imagina só o privilégio de você poder dizer para alguém, ei, olha para mim. Olha para mim porque vai ser semelhante a você olhar para Jesus. Nossa, gente, que privilégio. Nunca se esqueça que o próprio Deus, ele habita em você. Jesus Cristo, ele foi chamado de Emanuel. E sabe o que é que significa Emanuel? Emanuel significa Deus conosco.
Imagina você acordar pela manhã e Deus está ali, ó, do seu lado. Imagina você acorda para comer ali um café da manhã e Deus está comendo junto com você. Você está caminhando, o pé na poeira, e Deus está caminhando do seu lado. Essa foi a vida dos apóstolos. Mas agora, Emmanuel, Deus conosco, ele diz, é melhor que eu vá. Peraí, o que é que pode ser melhor do que Deus conosco? Sabe o que é que nós vivemos hoje? Com o Espírito Santo na nossa vida, agora é Deus através de nós. É o Espírito Santo habitando em mim e habitando em você. E agora, nascidos do Espírito, nós somos levados e guiados pelo nosso Pai. Existe uma história na Bíblia em que Jesus se encontra com um jovem que era muito rico. E esse jovem muito rico, ele se aproxima de Jesus e diz, Jesus, o que é que eu faço para ser salvo? E aí Jesus diz, você precisa guardar os mandamentos de Deus. Aí ele diz, isso, Senhor, isso daí eu já faço. Aí Jesus diz, peraí, então, na verdade, ainda te falta uma coisa. Você precisa dar tudo o que você tem para os pobres e então siga-me. E agora aquele jovem, ele sai triste, porque ele não conseguia entregar algumas coisas da vida dele para Jesus. Sabe qual é a diferença entre esse jovem rico e aquele paralítico da história? Várias diferenças. O jovem rico era saudável, o paralítico tinha uma doença. O jovem muito rico, o paralítico pobre. O jovem poderia entrar no templo, o paralítico não podia entrar no templo. Mas existe uma semelhança entre os dois. Nenhum dos dois havia visto Jesus. O paralítico, por alguma circunstância geográfica, ele não viu o rosto de Jesus. O jovem rico, ele estava de frente com Jesus, mas ele não conseguiu ver a Jesus. Será que por acaso isso acontece com você? Será que você é uma pessoa que está tendo sempre a oportunidade de se encontrar com Jesus, de mudar seu pensamento, de se arrepender de seus pecados e não enxerga Cristo? Hoje existe mais uma oportunidade. Jesus, ele se apresenta mais uma vez para você. Ele diz, filho, o meu desejo é que você se torne mais parecido comigo. Eu imagino que você tem as suas lutas, imagino que você tem as suas angústias, mas agora eu quero convidar você a entregar mais uma vez nas mãos de Jesus e dizer, Senhor Jesus, eu quero me tornar mais parecido contigo. Você tem esse desejo? Você tem esse sonho, esse plano de se tornar cada vez mais parecido com Jesus? Você tem vontade de entregar os seus sonhos, seus planos, até mesmo as suas tristezas nas mãos de Jesus? Mais uma vez dizer para Ele, Senhor, eu quero me tornar mais parecido contigo. Você quer isso? Então, nesse momento, se você tem esse desejo, eu convido você a orar comigo, tá bom? Então, assim mesmo como você está, feche seus olhos se você puder e vamos orar, falar com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, amado Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. E aqui eu me apresento a Ti como um filho, Senhor, em oração. E existem diversos outros filhos que estão orando junto comigo nesse momento. E, meu Deus, o nosso desejo é nos tornarmos mais parecidos contigo, Senhor. Por favor, nos ajuda. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda em nossas fraquezas, nas nossas lutas. Manda o mal para longe, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos nos encontrar em paz contigo. E que o Senhor possa nos abençoar, abençoar a nossa família, abençoar os nossos sonhos e planos para que possam ser de acordo com os teus. E pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.